essa foi a 7ª rodada. O nosso match, apesar do nosso rating ser bem favorável, não era um match tão tranquilo, porque as meninas, apesar de ter um rating muito baixo, 1.600, elas jogavam além, né, desse rating. E aí também coloca uma pressão nas meninas, né, por causa do rating baixo. Então foi um match também com tensão, principalmente no tabuleiro 3 ali, que estava bem complicado, mas no final deu tudo certo e a gente acabou ganhando bem de 3,5 a meio. E eu vou comentar a minha partida que foi o tabuleiro 1. E aí foi uma Paulsen. E aqui eu tinha preparado que a menina fosse jogar com o bispo D3, mas aí ela me surpreendeu com o dama F3. E aqui eu não tinha preparado muito a fundo, mas eu joguei pelo que eu conhecia da posição. E a menina seguiu com o bispo G5 e eu com o bispo E7. E aqui eu achei que ela fosse tomar o bispo, que o plano normal das brancas é jogar com dama G3 para jogar pelas casas pretas. E daí seguiria mais ou menos assim a partida. Eu acho que as brancas elas estão ligeiramente melhor, mas ainda está equilibrada. Seguiu aqui com H4, que é um plano que eu não conhecia, nunca tinha jogado essa posição. Segui com um plano normal, cavalo F6. Ela seguiu com bispo E2. E aqui eu não tinha certeza de qual seria o melhor plano para mim, então eu segui com bispo D7. Para deixar ela na dúvida também se eu rocaria grande, se eu rocaria pequeno. Ela rocou grande. Joguei com E5. E esse lance eu acho que foi um erro da parte dela, porque bispo por F6 ela não tinha porque me dar esse bispo dela, né? Nessa hora ela podia ter jogado com o plano de dama G3 e acho que eu teria que jogar com B5 ou rocar grande. Não sei se esse roque seria seguro para as pretas aqui. E aqui eu não tenho certeza se dama A7 foi o melhor, mas como a minha adversária ela era uma jogadora que gostava de muitos ataques, eu achei que seria uma boa levar a partida para um final. Aí ela acabou trocando as damas. O cavalo D1 foi um pouco estranho. E torre D7 foi um erro da minha parte, porque eu deveria ter jogado com A5 e ter seguido um plano aqui com A4 e tentar abrir a posição, porque as pretas têm um par de bispo, né? Mas a partida seguiu com torre D7. E aqui torre H2 eu não entendi direito, porque ela talvez queria tirar o cavalo, não sei, para defender 2, foi torre H2, eu achei estranho. E aqui de novo eu tinha A5, sempre com a ideia de jogar com A4 e abrir o par de bispos, né? Para pegar a coluna também. Mas aí eu joguei G6, que deve ter sido outro erro, porque a menina pode jogar com H5 e tentar abrir a coluna. Mas ela não jogou cavalo B2. E aqui C5 deve ter sido um outro erro aqui estratégico, porque eu estou fechando as casas pretas, né? Então eu tinha que ter jogado com A5 para jogar com A4. Sempre com a mesma ideia de tentar abrir a posição para o par de bispos.
H5 também deve ter sido outro erro, porque não tinha necessidade de comprometer aqui a posição. A4 foi um lance de erro tático aqui, mas eu não me dei conta que simplesmente tem C4 nessa posição. E se ela toma, eu tomo, e eu tenho um peão passado aqui. E tá difícil para as brancas, porque a torre tá entrando na coluna B. Fica bem difícil o jogo das brancas aqui. A preta tá com uma vantagem boa já. Mas eu não vi C4. Também porque essa partida foi onde as duas, as brancas e as pretas, controlaram muito mal o tempo. Então nessa posição eu deveria ter pouco tempo, menos do que deveria ter. Bom. Aí aqui eu joguei com torre F8, né? E C4 deve ter sido um erro também, porque agora as brancas comprometem o bispo de casas brancas. E não jogam mais. F4 talvez tenha sido um pouco impreciso também. Deveria ter melhorado as peças com torre A8, depois rei F6 e depois tentar jogar com F4. E bom, rei F7 com certeza não foi um bom lance, porque eu tô dando muitos tempos para as brancas. E agora as pretas nessa posição, elas têm muitos pontos débeis, né? Tem E5, tem C5, tem G6. As brancas conseguiram um bom jogo agora, já deve estar numa posição equilibrada. O C2 aqui nessa posição com certeza foi um erro, porque as pretas conseguem a atividade de volta com torre A6, entrando na sétima. Porque se as brancas nessa posição seguem com rei F2, provavelmente está muito equilibrada essa posição, provavelmente seria empate a partida. Bispo C2, torre A6, e aqui ela cometeu um erro gravíssimo que foi F4, mas talvez devido à pressão do relógio e ela, não sei, porque torre G2 está vindo torre A2 e fica difícil a posição, já porque as peças estão muito mal coordenadas, né, das brancas, e a preta tem sempre uma ameaça de bispo E6 com bispo C4, ou um bispo H3, um bispo T6, e depois, não sei, se a torre sai da coluna G, pode vir G5 e o rei tá entrando e fazer um peão passado em H. Então ela jogou F4, mas não deve ter sido, com certeza não deve ser bom. E bom, essa posição aqui já ficou difícil para as brancas. E aí a partir daí foi só questão de técnica para ganhar o final com um peão a mais.